Fala investidores, Rafael aqui novamente, e hoje nós vamos analisar 3 empresas para vocês. Vamos trazer uma análise aqui de Eletrobras, trazer também uma análise de Caixa Seguridade e por último vamos analisar a Petrobras. E antes de continuar esse vídeo, vou pedir para vocês estar deixando o like, se inscrever no canal para estar ajudando a gente. E lembrando que este canal ele não faz indicação de investimento. Todo o conteúdo apenas para estudo, para analisarmos juntos, mas nós não estamos recomendando nenhuma compra. Vamos lá? Começando aqui com a Eletrobras, Lula chama a privatização de bandidagem. Em um discurso improvisado, o presidente mencionou a ação impetrada pela Advocacia Geral da União, que questiona pontos de privatização da Petrobras. Nela, o governo, que detém 42% das ações ordinárias da companhia, pretende ter um poder de voto equivalente no Conselho, hoje limitado a 10%, porque a Eletrobras foi transformada em uma corporation, uma empresa de capital privado sem controlador. Nós entramos na justiça para poder adquirir o direito de termos importância política na administração da Eletrobras, disse. Ou seja, o Lula está correndo atrás, de estar restatizando novamente a Eletrobras. Ele acha que os acordos as quais foram fechados no ano de 2022 na privatização da Eletrobras, eles foram prejudiciais para o país. No final aqui nós vemos que nos últimos dias os analistas alertam que uma decisão favorável à União no Supremo representaria uma quebra contratual em relação ao termo da privatização acordados em 2021. Ou seja, olhando essas informações, nós procuramos aqui por respostas para ver qual a possibilidade que isso poderia realmente acontecer, e nós achamos aqui uma notícia no Infomoney muito interessante, a qual ele disse o seguinte: ação sobre Eletrobras no Supremo Tribunal gera incerteza para ativos, apesar de pouca chance de sucesso, dizem fontes. Continuando, nós vemos aqui, já no STF, uma fonte considerou que o questionamento trazido pelo governo em torno de seu direito de voto na Eletrobras é interessante e até passível de discussão, mas não deve prosperar. E aqui mais embaixo, ele cita da seguinte forma: entre as razões a qual a fonte cita que não há disposição da Corte em revisitar a matéria após a conclusão de todo o processo de privatização, também pesa o fato de que, ao se mexer nesse processo, poderia ser aberto precedente para interferência em outros processos semelhantes de desestatização de empresas públicas. Ou seja, nós vemos aqui uma fonte dentro do Supremo Tribunal Federal falando que seria muito difícil que esse assunto viesse a prosperar, porque isso geraria brechas para que outras empresas viessem também a entrar em processos de restatização. Então, nós vemos como muito difícil, muito improvável que isso venha a acontecer. Olhando aqui o gráfico dos últimos 5 dias aqui da Eletrobras, nós vemos que a empresa até subiu nos últimos 5 dias, juntamente com o Ibovespa, a qual sobe 7 pregões consecutivos. Ou seja, ele está apenas acompanhando o Ibovespa. Essas falas, esses burburinhos não teve impacto de preço em tela. Olhando aqui também alguns números da empresa, a qual entregou seus resultados na última semana para os acionistas, nós vemos aqui alguns números muito interessantes da empresa. Nós vemos uma receita bruta que ela cresceu 12%. Ela saiu de 9 bilhões e 917 milhões para 10 bilhões e 997 milhões. Nós temos também o EBITDA, a qual é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que ele teve um salto de 44%, muito bom também para a empresa. Ele saiu aqui de 3 bilhões e 400 milhões para 4,8 bilhões. Ele teve um salto aqui de 44%, muito bom para a empresa. Mas olhando aqui o lucro líquido, nós vemos que o lucro líquido ele caiu 80
85%. Ele saiu aqui de 2,7 bi para apenas 406 milhões. Mas para entender o porquê disso aconteceu, nós olhamos aqui para investimentos, a qual teve um crescimento de 206%. Ele saiu aqui no crescimento no primeiro trimestre de 2022 de 523 milhões e foi para quase 1,6 bilhões, ou seja, um crescimento de 206% nos investimentos, a qual trouxe o seu lucro líquido para baixo em 85%. E levando em consideração essa queda abrupta do seu lucro líquido, nós olhamos aqui que o PL da empresa, ele simplesmente teve uma alta substancial, apesar do seu preço sobre valor patrimonial ainda se manter menos que 1. Trazendo esses números aqui para vocês, nós vemos que olha o que aconteceu com o PL por causa desses investimentos. O PL, a qual estava aqui controlado, né, dentro de uma média aqui praticamente de quase 10 aqui, ele teve essa subida abrupta justamente por causa dos investimentos que essa empresa ela vem fazendo, ou seja, ela tem menos lucro por causa do seu investimento, o que faz essa distorção no seu PL. Olhando aqui também para o preço sobre valor patrimonial, nós vemos aqui que ela está quase a mesma coisa do que a média desse valor patrimonial na história, né? Mas quando nós olhamos aqui para o ano de 2013, 2014, nós vemos que esses 2 anos eles puxaram essa média para baixo. E nós sabemos que em 2013, 2014, ela ainda era uma estatal. Ela apenas foi privatizada aqui no ano de 2022. E sabemos que nessa época, foi na época que teve os escândalos, né, do Mensalão, do Petrolão, e por ela ser uma estatal, muito provavelmente ela foi martelada pelo mercado, né, e por isso estava tão descontada assim nessa época, o que traz essa média muito para baixo, porque muito provavelmente ela não estaria com a média tão abaixo assim, ou seja, ela está sim descontada pelo seu valor patrimonial dos últimos anos, principalmente, mas mesmo assim nós olhamos que existem outras oportunidades melhores do que ela no momento. Olhando aqui para o seu dividendo atual, ela está em zero. E nos últimos 5 anos, apenas 4,71%. Ou seja, não é uma empresa que paga dividendos constantemente, né? Nós vemos aqui em 2014 ela pagou 40% de dividendo naquela baixa histórica, né? Mas olhando para os outros anos, nós vemos que não existe um compromisso da empresa de pagar dividendos. Ou seja, nós não consideramos comprar essa empresa para colocar na carteira de dividendos, mas também não consideramos ela colocando na carteira de oportunidade pelo preço atual. Ou seja, a Eletrobras é uma empresa que neste momento nós preferimos ficar de fora, sabendo que existe outras empresas, outras elétricas que se encontram neste momento a preços melhores e com oportunidade de upside no valor da ação e também que pagam bons dividendos, ou seja, preferimos ficar de fora de Eletrobras neste momento. Continuando aqui com a Caixa Seguridade, ela quer começar a distribuir dividendos trimestralmente a partir de 2024. Uma notícia excelente para essa empresa. Vamos lá. Caixa Seguridade terá condições mínimas para começar a distribuir dividendos a cada trimestre no início de 2024. A afirmação é do diretor financeiro e de relações com investidores. Ou seja, nós temos uma pessoa dentro da empresa falando que a empresa tem interesse de estar aumentando a periodicidade do pagamento dos proventos para os acionistas. Isso é excelente porque nos dá mais caixa, né, para estarmos fazendo novas aquisições da empresa mesmo ou até de outras empresas. Isso é excelente. A partir do primeiro trimestre de 2024, teremos alcançado as condições mínimas necessárias para ajustar a políticas de dividendos, afirmou. Conforme o CFO, a companhia já havia sinalizado desde o ano passado a possibilidade de realizar a distribuição a cada 3 meses. Queremos fazer isso de forma segura e perene. O que a gente não quer é fazer a mudança de periodicidade e ter que voltar atrás, pontuou. O CFO também afirmou que a Caixa Seguridade pretende manter a política de pagamento de 90% do lucro líquido como payout. Ou seja, nós temos excelentes notícias de uma empresa que está aí em
um setor perene, a qual está surfando uma onda, né, de alta, em que todas as seguradoras estão surfando com os juros altos, né, aproveitando-se da Selic neste momento a 13,75, empresas a quais não tem muito gasto, principalmente a Caixa, a qual eles fazem quase que uma venda casada, né, a qual eles não precisaram montar uma empresa, em contratar novos funcionários para aquela área, porque eles aproveitaram o serviço de crédito a qual eles tinham para financiamentos, né, para oferecer esses serviços de seguro, né? Ou seja, ela já parte da premissa que existe uma grande quantidade de clientes em todo o país, clientes da Caixa Econômica Federal. Ela apenas ali colocou um novo produto, um produto de seguro, a qual tende a crescer muito por causa da quantidade de agências bancárias a qual o banco tem em todo o país. Se nós olharmos as datas de pagamento, nós vemos aqui que ela paga apenas 2 vezes no ano. Ela pagou aqui em 2022, no mês 4 e no mês 11. Neste ano, ela já pagou aqui no dia 8 desse mês, pagou 50 centavos por ação. E ela pretende agora começar a pagar trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. E quando nós paramos para analisar aqui, nós vemos que os dividendos da empresa ele vem crescendo. Olha aqui, 24 centavos, 30 centavos, 35 centavos e 50 centavos. Vemos que é crescente o dividendo da empresa, e é da forma que nós queremos em uma empresa, que ela vem estar crescendo os seus resultados, crescendo o seu dividendo. Olha que desde 2021 nós podemos olhar aqui no gráfico que ela vem crescendo os seus dividendos, e nós olhando que ela neste momento está aqui em 8%, 8,68% o seu dividend yield atual. Mas nós temos que levar em consideração que ela está levando em consideração aqui também os 2 últimos dividendos pagos, porque aquele dividendo ali de 8,68% é referente aos últimos 12 meses, ou seja, ela está levando em consideração esses 50 centavos, a qual foi pago em maio, e também o pagamento do dia 11/11 de 2022, que foi 35 centavos. Ou seja, se ela continuar nessa crescente, o próximo pagamento, a qual deve provavelmente vir também no mês de novembro, porque ela pagou em novembro de 2022 e novembro de 2021, ou seja, nós vamos ter apenas o pagamento trimestral a partir de 2024, ou seja, nesse ano de 2023, provavelmente o pagamento vai vir também no mês 11. E se continuar nessa crescente, no mês 11, provavelmente nós vamos ter um dividend yield maior do que esse 8,68% de uma empresa que está crescendo, uma empresa que cresceu que 45% em valorização nos seus últimos 12 meses, a qual tem um PL razoavelmente normal comparando com seus pares e um preço sobre valor patrimonial também razoável. Ou seja, é uma empresa que nós estamos olhando com carinho, olhando para ver se nós vamos sim colocar na nossa carteira, porque ela está muito atrativa, uma empresa que está crescendo e tende a crescer ainda mais. Ou seja, é uma das empresas que nós vamos ver se vamos colocar em nossa carteira durante os próximos aportes. Continuando aqui com a Petrobras, ações da empresa fecham com alta de mais de 3% após divulgação de resultados do primeiro trimestre. Especialistas apontam bons resultados no primeiro trimestre e destacam a manutenção da política de dividendos. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que a Petrobras reportou um lucro líquido de 38 bilhões no primeiro trimestre de 2023, valor 14% menor que o resultado do mesmo período de 2022, quando foi aferido o lucro de 44 bilhões, o maior da história para um primeiro trimestre. Então nós vemos aqui que o mercado ele ficou animado, mesmo ele tendo uma queda de 14%, porque o resultado do primeiro trimestre do ano passado, ele foi um recorde histórico e eles não esperavam que o resultado fosse também igual ou superior ao do ano passado. Então, essa queda de 14% foi vista com bons olhos, porque mesmo com essa queda de 14%, os números vieram muito bons. Com isso,
Os papéis da empresa ficaram entre as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhada aqui. Quando nós olhamos aqui nos últimos 5 dias, nós vemos esta subida. Se nós pegamos aqui de fundo ao topo, nós vemos que chegou a subir mais de 9%. Ou seja, praticamente quem já havia comprado aqui atrás, essas pessoas vão surfar, né? Esse dividendo que chega a ser superior a 7% das ações preferenciais. Ou seja, um dividend yield de 7% apenas neste pagamento de proventos. É realmente uma máquina de pagar dividendos a Petrobras. Lembrando que ela anuncia semestralmente, ou seja, teremos ainda mais um pagamento este ano. Se nós olharmos aqui, a ação da empresa ela já teve uma valorização de 32% no último ano, com um PL aqui de 1,88, menor que 2, um PL maravilhoso, e mesmo com esses números fantásticos, ela continua aqui com preço sobre valor patrimonial menor que 1. É realmente os melhores números do Ibovespa, não tem para ninguém. É claro que isso é levado em consideração que ela é uma empresa estatal e que a qualquer momento uma canetada pode mudar tudo. E isso é embutido no preço, porque o preço não estaria tão descontado se não houvesse esses riscos. Então esse é um risco que nós temos, mas pelos preços atuais, na minha humilde opinião, é um risco que vale a pena sim correr. Se nós olharmos aqui os números da empresa, nós vamos ver aqui o ROI de 45%. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. É um retorno de 45%. Acima de 15% geralmente são considerados bons, e ele praticamente triplica os 15%. É um número realmente fantástico. Se olharmos o ROIC aqui também, a 30%, que é o retorno sobre o capital investido. Aqui valores acima de 10% já são considerados bons em outras empresas. E ele mais uma vez triplica aqui também, trazendo aí um retorno sobre o capital investido de 30%. É fantástico realmente os números que essa empresa traz, mas nós sabemos que existe, né, aquele risco estatal. Então, mais uma vez, nós correndo atrás, nós vamos ver o que o presidente ele pensa, né, a respeito do futuro da companhia. Olhando aqui ainda a questão do valor pago por ação, ela vai pagar aqui 1,89 centavos, aqui a primeira parcela de 94 centavos por ação ordinária e preferencial em circulação será paga no dia 18 de agosto e a segunda parcela também do mesmo valor será paga no dia 20 de setembro, né, gente? Continuando, em entrevista coletiva realizada por jornalistas, Sérgio Caetano Leite, diretor financeiro da companhia, disse que a empresa opera de forma global, ou seja, concorre pelo capital de investidores com outras petroleiras. Abre aspas. Ela tem ADRs na Bolsa de Nova York. É natural que o nível de dividendos se assemelhe às empresas que possuem nível operacionais iguais. Ou seja, essa argumentação dele naturalmente traz que ela provavelmente vai começar a baixar os seus dividendos. Mas todo o mercado sabe que isso é natural que aconteça, porque o dividendo que ela vem pagando é simplesmente algo fantástico, algo fenomenal, que não dá para se manter no longo prazo. Mas o que mais nos agradou foi essa parte da entrevista que, além disso, Jean Paul Prates disse em entrevista ao jornal O Globo que os valores não deverão se aproximar tanto do mínimo obrigatório. Ou seja, nós temos o mínimo obrigatório aí do payout em 25% e ele afirma que os valores não deverão se aproximar tanto do mínimo obrigatório. Ou seja, eles vão pagar menos dividendos, fazer mais investimentos, mas tem planos de continuar apagando bons dividendos. E sabemos que é uma empresa a qual está lisa, é uma empresa a qual está com seu endividamento controlado, ou seja, é sim um ótimo investimento ao meu ver. É mais uma empresa a qual eu estarei analisando para estar colocando na minha carteira. É claro que ela subiu a sua cotação aqui nos últimos dias, né, em decorrência das pessoas correndo para a ação para estar recebendo, mas na minha opinião
opinião, é melhor nós esperarmos esse pagamento de dividendo acontecer, a qual vai ser descontado o preço da ação, e então podemos pensar em entrar na empresa, porque já passou do momento de termos entrado. Se nós tivéssemos que entrar, tínhamos que entrar aqui atrás. Não é agora a qual a empresa teve essa corrida aqui de mais de 9%, nós olhamos aqui do fundo ao topo aqui desse dia, foi mais de 9% de valorização para receber um dividendo que é 7%. Ou seja, não vale mais a pena entrar neste momento. É melhor esperar a data X para que nós iremos comprar quando a ação vir descontar aquele R$ 1,94, a qual ela vai pagar aqui, R$ 1,89 na verdade, a qual ela vai pagar aqui de dividendos. E é isso aí, galera. Eu trouxe informação sobre a Eletrobras, a qual eu disse que neste momento eu não vejo como uma oportunidade. Trouxe informação aqui sobre a Caixa Seguridade, uma empresa que está chamando a nossa atenção, a qual nós vamos analisar para estarmos colocando sim na nossa carteira. E vimos também Petrobras, que é outra empresa estatal, a qual corre os seus riscos, nós sabemos disso, mas é uma empresa que tem números fantásticos. É uma ação sim que tem números para entrar na nossa carteira, e nós vamos estar analisando com mais carinho para ver quais empresas colocar. Mas a Petrobras e a Caixa Seguridade é duas ações as quais se habilitam para estar entrando na nossa carteira. E é isso aí, galera, o que eu tenho para falar para vocês. Peço a vocês aí para estar deixando o like para continuarmos trazendo mais conteúdos para vocês. O like nos ajuda a crescer o canal. Vai se inscrevendo aí também, e até a próxima. Fui!